Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre fórmula mínima. A fórmula mínima vai facilitar a sua vida na hora de fazer a fórmula centesimal de uma determinada substância, principalmente uma substância orgânica. Uma substância orgânica normalmente é uma substância muito grande. Então, se você faz uma fórmula mínima dessa estrutura, a quantidade de elementos que você vai precisar analisar para se estabelecer a fórmula centesimal é menor. Dessa forma, você vai conseguir calcular a porcentagem de carbono, a porcentagem de hidrogênio e entre outros elementos que uma molécula possui. Então, aqui eu tenho quatro moléculas, quatro substâncias químicas diferentes entre si. A gente não precisa se preocupar nesse primeiro momento de dar nome para essas moléculas, mas a gente percebe que elas possuem alguma coisa em comum. Então, essa primeira molécula, por exemplo, tem uma fórmula molecular CH2O. Esse CH2O é a fórmula mínima também desse composto. Por mais que seja a fórmula molecular, a fórmula mínima é exatamente a mesma. Por quê? O que é essa fórmula mínima? Essa fórmula mínima é uma fórmula que permite você dividir todos os elementos, todas as quantidades de elementos aqui dessa molécula, por um número em comum. Então a gente pode encontrar um divisor comum, máximo divisor comum entre esses elementos para que eu possa fazer essa fórmula mínima. Como nesse caso eu tenho um átomo de carbono, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, não tem divisor comum entre eles, né? Porque eu tenho um átomo de carbono apenas, um átomo de oxigênio. Então a fórmula mínima é exatamente igual à fórmula molecular. Então eu vou colocar aqui, ó, CH2O. Vamos preencher essa tabelinha aqui. Na outra molécula, C2H4O2, vamos fazer aqui ao lado essa molécula aqui, ó. C2H4O2. Eu percebo que todos os elementos aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios, eu posso dividi-los por 2. Eles são divisíveis por 2. E quando eu faço essa divisão, carbono C2 dividido por 2 fica apenas carbono, hidrogênio C4, 4 dividido por 2 fica H2, e o oxigênio, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a fórmula mínima desse composto fica CH2O. Perceba que ficou igual à molécula anterior, mas são moléculas diferentes. Só serve esse conceito da fórmula mínima para que eu possa estabelecer a fórmula centesimal. Não tem como, por exemplo, eu ter essas duas substâncias químicas e querer descobrir qual é a fórmula molecular do composto, a não ser que o meu enunciado forneça alguns subsídios, né? Forneça algumas pistas para que eu chegue a essa fórmula centesimal. Essa outra molécula, C3H6O3. Então, olha só, um C3H6O3. Eu posso dividir essa molécula, posso dividir por 3 todos os elementos aqui dessa molécula, dessa substância. Dessa forma, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu vou colocar apenas C. O H6, que tem 6 átomos de hidrogênio, dividido por 3, fica 2. E o oxigênio, que é 3, fica CH2O, a mesma fórmula molecular, CH2O. Tudo bem? Então, até então nós temos 3 moléculas diferentes com 3 fórmulas mínimas idênticas, fórmulas mínimas iguais. E a última molécula, nossa conhecida aqui, ó, a frutose, né? C6H12O6. Eu posso dividir todos esses elementos aqui dessa molécula por 6. São todos divisíveis por 6. Então, dividido por 6, né, dividindo essa molécula por 6, nós temos fórmula mínima CH2O, que é exatamente a mesma fórmula mínima dos outros compostos. Então, pessoal, a fórmula mínima vai facilitar a nossa vida nos próximos temas que nós vamos estudar, e especialmente na fórmula centesimal.